E começou um novo dia na reserva do néctar. Então, pessoal, hoje eu estou fazendo esse material para mostrar as divisões que foram feitas de Mandaçaí e MQQ e fazer uma pequena revisão rápida, beleza? Essa aqui é a caixa que a gente tinha feito aquela divisão, onde a gente fez uma transferência de caixa e dividiu a colônia em duas. Essa aqui foi a que ficou com a presença da rainha, que recebeu um grande ataque de forídeos. Tem um pouco de umidade ainda dentro da caixa, percebam. Isso é uma coisa natural no inverno. Tem um forídeo voando ali, ó. Ainda tem alguns forídeos persistentes. Percebam como a caixa já está muito melhor, apesar da umidade interna. Queria comentar com vocês que teve um inscrito que me deu a dica de usar saquinhos de sílica, o que é uma boa opção. Olha como já tem bastante abelha voando, ela está se recuperando bem. Tá? Esse inscrito que deu a dica do saquinho de sílica é uma dica bem legal. Eu nunca utilizei essa técnica, mas se continuar essa grande umidade, é uma possibilidade de eu fazer esse estudo utilizando essa técnica. Teve também um colega que nos comentou falando sobre a termorregulação, né, de não fazer divisões nessa época do inverno, o que ele está completamente correto. Acho que é Bruno o nome dele, não tenho certeza, teria que olhar ali, esqueci o nome dele, mas ele trouxe alguns comentários, né? Ele falou também da técnica que ele usa de divisão real, eu acho que é o nome, não tenho certeza, que é parecida com a técnica de divisão por módulos, mas é um pouquinho diferente. Então eu queria agradecer, tá, o comentário e as críticas construtivas ao canal, beleza? Um grande abraço para todas as pessoas que estão interagindo com a gente. Tá, pessoal? Então qual é a minha intenção? Mostrar que a gente venceu essa guerra contra os forídeos, ó. Essa colônia aqui a gente fez uma transferência onde a gente transferiu junto alimentos, potes de alimento, e esses potes acabaram atraindo a presença de forídeos, o que causou aquele desafio de ter que lidar, né, com uma infestação de forídeos pela minha distração e a falta de cuidado. Olha ali uma abelha apis já de novo. Eu tô com esse problema com as apis, que elas marcaram o meu meliponário e elas estão voltando para tentar saquear as minhas colônias. Beleza, pessoal? Eu vou remover essa abelha apis, vou fazer um corte e vou seguir gravando o vídeo. Então, pessoal, já com a caixa fechada ali, eu vou mostrar para vocês aqui a outra divisão que ficou sem a rainha, né? Olha, ali tem uma abelha apis ali pelo lado de fora. Elas estão rodeando desde cedo já aqui. Então assim, eu vou fazer uma abertura bem rápida, tá, pessoal? Essa daqui é a caixa que ficou sem a rainha, que a gente colocou a princesa para gerar a nova rainha. E eu vou mostrar então para vocês como ela está se desenvolvendo bem mais rápido do que aquela que sofreu aquele grande ataque de forídeos. Observem. Aqui tem os potes de alimento que eu transferi da outra caixa, né? Percebam como tem bastante umidade dentro da caixa, mas elas estão com um invólucro bem desenvolvido e com os potes de alimento já bem estocados. Tá, pessoal? Olhem lá, vou abrir o acetato para ter uma visualização melhor. Ali tem abelhas trabalhando, vocês podem ver aquele material mais clarinho ali embaixo é tiras de ceramista que eu dei para facilitar elas a fazerem o invólucro e os potes de alimento. Percebam que já tem uma considerável quantidade de abelhas lá dentro. E eu tenho praticamente certeza absoluta que já tem uma rainha aqui. Tá, pessoal? Eu não vou abrir agora, porque tem uma abelha apis aqui já tentando adentrar. Vamos ver se eu consigo gravar. Ali ela, ó. Então eu não vou manipular ali dentro, não vou correr o risco de uma abelha apis entrar lá dentro e também não vou deixar sair mais cheiro para atrair novamente forídeos ou as apis. Beleza, pessoal? Então, uma olhadinha rápida
só para fazer aquela conferência e mostrar que as colônias já se recuperaram. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqueles vídeos dos forídeos que eu mostrei, eu fiz com a intenção didática de mostrar que é possível contornar uma situação de quase perda total dos materiais da colônia. Então, para quem olha aquele vídeo, às vezes pode parecer que o manejo está sendo feito errado, mas a intenção ali foi justamente mostrar o erro e o contorno que pode ser feito, né, de superar o desafio. Pessoal, essa aqui é a colônia que a gente terminou de fazer a divisão ontem, tá? Essa aqui foi uma divisão que foi feita uma transferência e divisão em duas caixas. Era uma caixa 15 por 15, desculpa, isso, era uma caixa 15 por 15 e nós transferimos por uma 18 por 18, que é melhor, né, para mandar saia, o espaço. Essa colônia aqui é a que não tem a presença da rainha, que ficou só com a princesa e o zangão. Percebam que não tem forídeos. A umidade aqui está bem menor também dentro dessa caixa, está tudo muito mais limpo, muito mais seco. Bombom de pólen, tiras de ceramista, alimento dentro do potinho de xarope. E vamos ver se eu consigo abrir aqui, pessoal, tá bem colado o acetato. Acho que é a primeira vez que eu tô abrindo ela depois que eu colei o acetato. Ó, pessoal, já tem uma grande quantidade de abelhas ali dentro, né, de operárias. Os discos estão ali embaixo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Não quero ficar destruindo o que elas já fizeram, já estava coladinho, ó, mas tá ali os discos de cria maduro. Percebam ali a presença de zangões e operárias. Tá, pessoal? Então, olha ali, ó, tá vendo que eles já tinham colado ali, ó. Então isso aqui ficou exatamente como um telhadinho para manter a temperatura. Nós vamos deixar assim mesmo, não vamos mexer mais. A colônia está super saudável, existe grandes possibilidades dessa divisão aqui dar certo, mesmo tendo sido feita numa época não indicada, que é o inverno. Tá, pessoal? Então, essa colônia aqui, a gente só precisa manter ela bem fechada para que a termorregulação não seja prejudicada e aguardar a fecundação da princesa para que ela se torne uma rainha fisiogástrica e comece a sua postura. Essa aqui é a caixa que ficou com a presença da rainha. Percebam que ela também tem uma umidade muito menor do que a outra. Ó, esse bombom de pólen foi transferido junto, ele está meio amassado assim, porque foi um processo que eu tive que fazer muito rápido depois do ataque das abelhas apis. Percebam lá embaixo as abelhas trabalhando, tem até uma larva ali, ó, de uma abelha que caiu fora da célula de cria no momento que foi feita a transferência. Isso é uma coisa que acontece, faz parte do processo. Provavelmente a rainha está escondida embaixo aqui, ou ver se ela está por cima dos ovos aqui. Ó, tem células de crias novas ali, né, já preparadas para a rainha começar a fazer postura. E nós vamos seguir acompanhando. Amanhã eu faço outro vídeo para ver se essas células já vão estar fechadas e se a rainha já começou a nova postura nesta caixa. Então, essa caixa vocês podem perceber que ela tem um módulo só, que como ela tem pouco material lá dentro, a gente reduz o espaço para facilitar a termorregulação das abelhas lá dentro. Então tá tudo ok, sem forídeos, as abelhas já estão lá dentro. Dessa vez foi uma transferência e uma divisão muito mais tranquila do que em relação a essas duas caixas aqui. Essa caixa já tem esse módulo de cima aqui porque ela está crescendo rápido. Vocês perceberam que ela já está fazendo alimento e em pouco tempo aquela postura vai subir para o segundo módulo. Aquela lá eu poderia tirar esse módulo de cima aqui, porque ela realmente está só bem lá embaixo, ela não tem muito alimento aqui em cima. Mas como eu estou alimentando ela com bombom de pólen, né, que é uma alimentação
Não é que ela é artificial, mas é que eu estou colocando lá, né, facilitando para elas. Eu tenho certeza que ela vai se desenvolver. Em pouco tempo ela já vai estar com a postura dela bem alta. Caso eu perceba que ela não está subindo, eu vou retirar esse módulo aqui, seguindo o conselho do nosso amigo, eu acho que é Bruno, tá? Me perdoa se eu falei teu nome errado, Bruno. Se tu estiver olhando o vídeo, eu levei muito em consideração. Olha ali um forídeo ali na tampa ali, ó. Vocês viram uma larvinha ali? Aqui no acetato, ó. Ali, ó. Tá vivo. Então vou ficar atento nos próximos dias, porque eu já tinha visto uma mosquinha antes na conferência aqui dentro. E vou manter os meus olhos bem abertos em relação à possibilidade de voltar um ataque de forídeos. Então os forídeos persistem um pouco nessa caixa aqui ainda. Mas... deixa eu ver se aqui é forídeo também. Não, ali é só uma sujeira. É só uma sujeira. A gente segue na batalha então para manter essa caixa saudável, sem presença de forídeos. E eu sigo postando material para a gente acompanhar, beleza? Então fica esse registro, né, das nossas caixas revisadas e das nossas abelhas mandaçaias já em pleno funcionamento, apesar da manhã fria que ainda está fazendo aqui em Santo Amaro. Já estamos chegando nos 20 graus, o que faz com que as abelhas já se animem mais a sair pela natureza em busca de alimento. Tá? Eu olhei ali, é o Breno, não o Bruno. Tá? Eu convido todos vocês a conhecer também o canal do Breno. Ele tem uma criação de bugia e ele me ensinou uma nova técnica que eu não conhecia, que é a divisão real, que é um pouco diferente da divisão por módulos. Vale a pena ir lá dar uma conferida no canal dele também. Vai estar o arroba do canal dele na descrição do vídeo para quem quiser lá acompanhar e dar aquele apoio para o nosso amigo também. Beleza, Breno? Um grande abraço. Agradeço a todas as outras pessoas que também estão interagindo com o canal, fazendo seus comentários, deixando as suas dicas, corrigindo algum possível erro que eu possa estar cometendo. E é muito importante a gente estar aberto às críticas e receber elas de uma maneira positiva e construtiva. Beleza, pessoal? Fica o registro das abelhas se desenvolvendo e a gente segue conectado nos próximos vídeos. Aquele abraço! Gostou do conteúdo? Então segue o canal da Reserva do Néctar e acompanha os próximos vídeos.